Oi, amados! Muito boa tarde. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Deus Nosso Pai. E hoje vamos falar sobre mais um atributo de Deus que não é menos importante do que os outros, mas como eu já disse nos vídeos anteriores, um vai complementando o outro. Deus, ele é perfeito. E à medida que vamos vendo, estudando na palavra de Deus esses atributos que ele tem, vamos descobrindo quanto mais, ele é perfeito. Ele é muito, muito, muito perfeito. E hoje vamos falar de um atributo de Deus que é a confiança. Deus é confiança. Podemos confiar em Deus, podemos confiar nas promessas, podemos confiar em quem Ele é. Eu acho muito interessante porque quando Deus chama Abraão, Abraão nunca viu a Deus, nunca viu. Deus é invisível, a palavra vai dizer que nós nunca vimos a Deus, ou seja, nós cremos em Deus por meio da fé mesmo, Não precisamos ver para crer. Mas Abraão, ele pega depois de uma comunidade, uma humanidade muito corrupta e ferida, Porque Deus, ele destruiu a humanidade através do dilúvio para que toda a corrupção caísse por terra. Porém, como eu já falei com vocês, o ser humano, ele tem um coração que se inclina para o mal. Então, depois que Noé veio com sua família e foi multiplicando, à medida que eles foram multiplicando, infelizmente a corrupção volta, E Deus, ele percebe que não era aquela raiz lá de maldade, que não era só acabar com aquela raiz de maldade, é que realmente é algo que está no ser humano. É uma questão de escolha do ser humano, O ser humano precisa escolher o bem, escolher praticar o bem, escolher renunciar ao pecado, escolher a Deus. Mas aí Deus pega e fala com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas imagina você, amado. Imagina você ali no meio de um povo idólatra, porque a família de Abraão, nós vamos aprender à medida que a gente for estudar que o pai de Abraão era idólatra, inclusive ele fabricava e vendia imagens. Então imagina você ali um belo dia, Você pega, sai e ali tá ali você sozinho e de repente você ouve uma voz te falando algo parecido. O que você vai pensar? O que você diria? O que você pensaria? Bom, amados, o fato de Abraão ter confiado em Deus não era apenas por ele ter pensado assim: nossa, é Deus que está falando comigo, então eu posso confiar. Não, mas é porque Deus, ele veio preparando o seu povo, ensinando o seu povo, e ele sempre ia fazendo com que aqueles que entregavam o coração para ele e estavam disponíveis para ele, fossem ensinando, sabe, para os demais, fossem passando de geração em geração. E ele pega e fala com Abraão, E ele fala por 2 vezes com Abraão. E aí Abraão decide sair da terra dele, mas infelizmente ele ainda vai com o pai dele e com o sobrinho dele Ló. Mas ele vai. Ele vai. Ele ouve aquela voz e vai. Confiando que Deus daria para ele o que ele havia prometido. E Deus cumpriu, Deus deu. Abraão não estava vivo quando Deus cumpriu a promessa toda. Ele viu Isaac nascer. Ele viu muitas coisas acontecendo. Porém, ele não viu toda essa promessa se cumprir enquanto ele estava vivo. A promessa se cumpre até hoje, E aí, amados, o que acontece? Aqui nós vamos vendo que o testemunho de uma pessoa foi gerando experiência para que outras pessoas viessem a confiar em Deus. Sabe, o que Deus fez com Abraão gerou confiança no coração de Isaac. O que Deus fez por Isaac gerou confiança no coração de Israel. O que Deus fez por Israel e por aí vai, entende?
Porque um foi passando para o outro. Olha, Deus fez isso por mim. Por isso o testemunho é tão importante. Entende? Por que é tão importante nós compartilharmos os nossos testemunhos um com o outro? Tem coisas que Deus faz por mim, que Ele não faz por você, mas tem coisas que Ele faz por você que Ele não faz por mim. E nós precisamos compartilhar. E nós vemos que quando chega em Moisés, Deus vai dar uma ordenança muito clara para aquele povo e vai dizer, olha, vocês vão ensinar os meus caminhos e as minhas palavras de geração em geração. Vocês vão dizer para os seus filhos de todas as maravilhas que eu fiz por vocês, de todas as obras que eu fiz por vocês. Testemunho, amados. Contar de geração em geração aquilo que Deus fez por nós. E por causa dessa atitude de gerar e contar testemunhos, de compartilhar testemunhos, as pessoas confiavam em Deus. Porque, por exemplo, os filhos dos filhos daqueles homens que foram libertos do Egito, eles ouviram falar que havia um Deus que tinha abrido o Mar Vermelho e libertou aquele povo. E que fez todos os egípcios afogarem no mar, depois que eles passaram. Então eles vieram carregando aquilo. Tanto é que lá em Salmos, e tanto é que lá no Novo Testamento, Pedro, Paulo, né, e outros que escreveram também o Novo Testamento vão falar sobre esse fato que ocorreu. Eles estavam lá? Não, eles não estavam lá. Mas porque um foi contando para o outro, olha, nesse Deus você pode confiar. E vamos ver muito isso na história do povo de Israel ao longo da Bíblia. Por quê? Porque eles se desviavam dos caminhos do Senhor, mas toda vez que eles viam a situação ficar complicada para o lado deles, eles voltavam. E por quê? E eles voltavam, amados, dizendo que eles diziam assim: Senhor, ajuda-nos. Nós clamamos a Ti porque sabemos que em Ti podemos confiar. Porque Deus é confiável. Apesar do povo ter se desviado por curiosidade, querendo conhecer os outros deuses, ou por uma má influência, ou por uma cegueira espiritual, seja lá qual foi o motivo, mas eles voltavam. E por quê? Porque eles sabiam que para Deus eles poderiam voltar, porque Deus era confiável. Porque Deus não era como os outros deuses. Deus não era qualquer um. Mas aí, à medida que sai uma geração, vem outra geração, o coração se inclina para o mal e o coração quer conhecer. O coração quer saber. Ah, mas será mesmo que aquele Deus Sol ali não pode me oferecer alguma coisa, algum benefício? Será que aquele Deus ali, Mamon, não pode me dar mais riquezas? Será que aquela deusa, Astarote, não pode me dar alguma coisa? Entende? Então o povo se desviava, mas sempre voltava para Deus porque sabia que Deus era confiável. A palavra vai dizer lá em Números capítulo 23, versículo 19 assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo e não o faria? Ou falaria e não cumpriria? O povo já tinha essa convicção. Mas aqui nesse caso, Balaão está falando para Balaque e para os mensageiros de Balaque. Olha, esse é o Deus que eu sirvo. Por mais que houvesse corrupção no coração de Balaão, por mais que houvesse ganância e soberba, ele falou para eles, olha aqui, ó, esse é o Deus que eu sirvo. Ele é um Deus que ele fala e o que ele fala ele cumpre. Ele é um Deus que ele não mente. Ele é um Deus que não se arrepende. Ele é um Deus que não volta atrás. Ele é um Deus que cumpre com aquilo que ele fala que vai fazer. E ele é confiável. Esse é o Deus Altíssimo. Não é como os outros deuses. Ele é diferente. Ele não é um Deus fraco. Ele não é um Deus que fica dependendo de sacrifícios de animais. Ele não é um Deus que depende de eu matar um filho meu. Nossa, meu coração dói tanto quando eu vejo isso aqui na Bíblia, quando eu tô lendo e eu vejo um negócio desse.
Meu Deus do céu, quanta tristeza. Mas o meu Deus, tudo que Ele quer é um coração obediente, um coração de servo, um coração disponível, um coração que ama Ele e que confia nele. E eu posso confiar, porque Ele é confiável. Lá em Juízes, dos capítulos 6 a 8, vai contar a história de Gideão. E a palavra vai dizer que Gideão era o menor da casa dele e ele tinha nascido numa tribo que era a menor das outras tribos. E Deus chama Gideão para Gideão libertar o povo da opressão do inimigo. Mas Gideão até então ele se sente enfraquecido, ele não se sente capaz, mas Deus está ali o tempo todo falando com ele. O tempo todo dando uma motivação para ele, uma esperança para ele, força para ele, fortalecimento. E no final das contas, Gideão foi lutar contra um grande exército com apenas 300 homens. Mas ele foi porque ele confiava nos homens? Não, ele foi porque ele confiava em Deus. Porque ele viu que se Deus estava chamando ele para aquela missão e dando a ele aquela missão, ele poderia confiar. E por quê? Porque Deus esteve com ele todo o tempo, não o abandonou. Mesmo ele dizendo, Deus, eu não posso fazer isso, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho como fazer isso. Ele estava lá, insistindo, persistindo, dando força para ele. Sabe? Dizendo para ele, você consegue. E você não consegue realmente pela sua força. Você consegue não pela força do seu braço, mas é porque eu vou com você. E Josué? Esforça-te. Tem de bom ânimo, porque eu, o Senhor, serei contigo. E eu não te deixarei. A palavra vai dizer que Josué tinha medo. Apesar de tudo que ele viu. Ele acompanhou Moisés. Mas Deus falou com ele. E é muito interessante. Hoje eu estava conversando com um rapaz que eu converso no WhatsApp, né, do canal, um inscrito do canal. E eu falei com ele, você sabe por que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Sabe por que o povo falava tanto? Sabe por que Deus falava tanto com o povo? Porque a palavra de Deus, ela nos traz tudo isso. Fortalecimento, coragem, ousadia, vigor, sabe? Fé. Mas eu não conheço, mas poxa, eu estou ouvindo. Eli, eu estou ouvindo uma voz me chamando. Eu deito para dormir e essa voz me chama. Samuel, Samuel. Eu não sei quem é, mas eu estou ouvindo. E o profeta discerniu, esse é o Senhor quem fala com você, Samuel. Nessa voz você pode confiar. Nesse Deus você pode confiar. E não é à toa que Samuel foi sacerdote, juiz, profeta. Glória a Deus, né? É tão bom poder confiar. Deus é confiável. Já falamos de um Deus que é fiel. Ou seja, podemos caminhar com Ele, Ele não vai nos abandonar, Ele não vai mudar, Ele não vai nos deixar, não vai nos trocar, nem nos rejeitar. Mas agora estamos falando de um Deus que é confiável. É alguém que não só é fiel, mas é alguém em quem eu posso colocar a minha confiança. Deus é confiável. Que atributo lindo, né? Eu sei, amados, que muitos desses atributos que nós estamos falando aqui de Deus estão em falta no mercado. Estão em falta. Não é em qualquer um que nós podemos confiar. Hoje, nem dentro da igreja, às vezes você conta uma coisa para um irmão na intenção de desabafar, na intenção de buscar uma ajuda para a sua dor na alma, aí a pessoa faz daquilo ali um circo. Triste, né? Nossa, muito triste. Sabe, mas lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31, vai dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Por que Paulo escreveu isso aos romanos? Por quê? Paulo, queridos, tinha conhecimento de toda a história bíblica, de toda a Torá. Ele era um fariseu, ele era um estudioso. Se tinha alguém que conhecia sobre os feitos de Deus, sobre as maravilhas de Deus, sobre o que Deus tinha feito pelo povo, era Paulo. E com a libertação através da revelação de Jesus Cristo na vida dele, os olhos dele se abriram. Ele manteve a palavra gravada no coração, mas ele também teve a revelação através do encontro com Jesus Cristo. E quando ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está falando isso com uma certeza. E dizendo, se Deus, um Deus tão confiável, um Deus que nunca falhou, um Deus que nunca nos abandonou, é por nós, mesmo nós tendo feito tudo que nós fizemos, nós, tão falhos, tão pecadores, tão prostitutos, tão maus, tão perversos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não precisamos nos preocupar com os demais, não precisamos nos preocupar com os inimigos, porque nós temos um Deus confiável que é ao nosso favor, que está do nosso lado, que nos apoia, que está conosco. E lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo também vai escrever para os filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo não está escrevendo isso no momento de alegria, no momento de prosperidade. Não. Paulo está escrevendo isso no momento de muita luta, no momento de muita guerra, no momento de muita dificuldade. Ele está falando, apesar de tudo que eu estou vivendo aqui, eu tudo posso naquele que me fortalece. E por que ele disse isso? Porque eu sei que Deus é confiável. Eu confio nesse Deus. E quantos salmos nós vamos ver? Os salmistas dizendo, o Senhor é minha rocha, meu escudo e minha fortaleza, em ti confiarei. Em ti eu confio, ó Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Uma pessoa que está te falando para confiar em Deus, antes confiou em Deus e já provou desse atributo de Deus que é ser confiável. Um Deus que não muda. Por isso nós podemos confiar, porque ele não muda. Ele é confiável. Ele não muda. Abra agora sua Bíblia comigo, lá em Salmos. Nós vamos ler o Salmo 22, versículo 4, que vai dizer assim, olha só: nossos pais confiaram em ti, eles confiaram e tu os livraste. E lá no verso 5 diz, eles clamaram a ti e foram libertos, confiaram em ti e não foram confundidos. Entende? Quem está falando isso aqui? Talvez os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos daqueles que foram libertos do Egito. Mas eles sabiam que podiam confiar. E por quê? Porque eles ouviram testemunhos de pessoas que foram libertas. E ouviram outros testemunhos do que Deus fez. E ouviram outros testemunhos e outros testemunhos. E por aí vai. Era Davi quem estava falando aqui. Era Davi. E a mãe e lembrando que eu falo mãe porque assim, né? Eles vão dizer que os pais foram os antepassados. Eu falo mãe porque Ruth faz parte da família, da genealogia de Davi. E aí, amados, Davi, filho de Jessé, neto de Obed. Vocês pegam a história de Ruth aí para vocês verem com Boaz.
Ela teve um testemunho do que Deus fez na vida dela, da sogra dela, na história dela com Boaz. E ela foi passando aquilo, passou aquilo para Obed. Aí Obed chegou, contou para Jessé. Jessé foi, passou para Davi. Davi passou para Salomão. E por aí vai, amados. Sem contar que eles tinham os testemunhos do que havia se passado. Como Davi vai escrever que nossos pais confiaram em ti. E o Senhor os libertou, o Senhor os tirou do Egito. Eu não estava lá. Mas porque eu ouvi de alguém, eu tenho essa certeza hoje. E Davi também viveu muitas coisas com Deus. Salomão também viveu coisas com Deus. E eles sabiam que Deus era confiável. Por isso, tantos cânticos de Davi vão falar dessa confiança. Deus é confiável. Pode confiar nesse Deus. Deus não falha. E Jesus vai dizer, ontem minha mãe falou um ditado popular para mim, e eu não me segurei, né? Porque eu não dou conta. Que ela falou assim, Deus tarda, mas não falha. Aí eu esperei ela falar o que ela tinha para falar, depois eu falei com ela, mãe, Jesus vai dizer que Deus não tarda e nem falha. Deus, ele entra e ele age no tempo certo. E nós podemos confiar, porque não é no nosso tempo e nem do nosso jeito, é do jeito dele, na hora dele, mas podemos confiar, porque ele é um Deus confiável, amém? Então, amados, que nesse vídeo de hoje vocês possam aprender sobre mais esse atributo de Deus, mas não apenas ouvir o que eu estou dizendo para vocês aqui, mas confiar na palavra de Deus que nós estamos falando aqui esses dias todos. Confiar que Deus é presença, Ele é presente, Ele é provedor, Ele é protetor, Ele é fiel, Ele é detalhista, Ele é castigo, Ele é disciplina, Ele é correção. Tudo que nós estamos falando aqui, eu posso confiar de que Deus é. Por quê? Porque a palavra dele me garante isso. Tem toda uma história que me garante isso. E tem o povo de Israel que é vivo até hoje, próspero até hoje, que me garante isso. Deus não mudou. E ele guarda o povo dele até hoje, mais de 2000 anos. Ele guarda lá até hoje. Bem mais de 2000 anos, né? Então eu posso confiar. Posso confiar num Deus que não tarda, não falha, não me abandona e não me despreza. Amém, amados? Que esse vídeo possa renovar a sua confiança no Senhor, te trazer paz e tranquilidade, porque esse Deus é um Deus diferente, sobrenatural e imutável. Amém? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não deixa de continuar na série aí comigo não, porque ainda tem mais atributos de Deus pra gente poder falar. E terminando a série, né, nós vamos falar também de outros assuntos muito importantes para nossa família que nós precisamos trabalhar, amém? Até o próximo vídeo, amados, se Deus quiser.